Neste vídeo eu vou mostrar como construir tabelas interativas dentro do Shine utilizando a biblioteca JavaScript DataTable. Bom, nesse caso, a gente vai precisar do pacote DT, que é o pacote que embrulha a biblioteca DataTable. Então, se você não tem instalado, instale rodando o código install.packages dt. E eu vou fazer aqui o mesmo exemplo que eu fiz com React Table, tá? Inclusive para a gente ver as diferenças entre as duas. Então, eu vou criar um select input, um var select input com as colunas da base mtcars, e a ideia é a gente construir uma tabela que tenha, uma tabela interativa na tela, que tenha a tabelinha mtcars apenas com as colunas selecionadas aqui. E também embaixo a gente vai criar um texto falando qual foi a linha selecionada na tabela. A gente vai fazer a mesma coisa com o pacote DT. Também a gente vai ver a diferença de como é no React Table, como foi no React Table e como vai ser aqui no DT. Então, só para a gente ver a UI, a gente tem aqui o nosso select input e a gente vai construir a tabela aqui do lado. Da mesma maneira que a gente fez com o React Table, aqui a gente vai usar do pacote React Table a função output, aliás, dt output ou datatable output, são equivalentes, tá? Eu vou com a dt output aqui. E aí aqui eu vou chamar de tabela. E aqui embaixo a gente vai construir esse output tabela, e dt render dt. Também tanto faz render dt, render datatable, tá? Muito bem. E aqui eu vou passar a minha tabelinha, né, que é essa tabela que a gente criou lá no exemplo do React Table, né, que pega a base mtcars e seleciona apenas as colunas que vêm do input variáveis, que é esse input aqui. Só que eu não posso passar direto o dataframe tabela, eu tenho que passar um objeto datatable. Então, assim como eu criava lá o React Table, aqui eu crio o datatable, que é o objeto da biblioteca JavaScript datatable. Se a gente só fizer isso sem mais nada, se a gente criar uma tabelinha padrão, a gente vai ter essa tabela aqui. Então vejam que ela é bem parecida com o React Table, ela tem aqui paginação, o visual é um pouquinho diferente, né? Mas por padrão ela já cria algumas coisas, ela já cria o campo de busca aqui em cima, que a gente precisava no React Table ativar com parâmetro, e ela já deixa a tabela listrada, né? E ele também cria esse widget aqui para você falar por padrão qual é o tamanho da página, que lá no React Table a gente, a princípio, precisava modificar via parâmetro. Tá? Então essas são as principais diferenças da tabelinha padrão do DT para a tabelinha padrão do React Table. Na prática, e isso é um gosto meu, eu praticamente só uso React Table porque eu acho o pacote React Table, o pacote R React Table, mais fácil de usar, mais fácil de você customizar as tabelas. Então, raramente eu uso DT. Então, raramente se eu posso usar o React Table, raramente eu uso o pacote DT. Mas por que eu falo do pacote DT aqui? Bom, primeiro, porque isso pode ser só um gosto meu, pode ser que outras pessoas prefiram usar o DT em relação ao React Table. E segundo, porque tem uma coisa que dá para fazer com o DT, que às vezes é muito útil, e não dá para fazer com o React Table, pelo menos até a data de gravação desse vídeo aqui ainda não dava. Pode ser que no futuro eles implementem isso, mas até o momento aqui não dava para fazer com o React Table, que é você editar valores da tabela. De uma maneira geral, as coisas que você faz com o React Table você consegue fazer com DT e vice-versa, aí eu acho que só muda o como você faz isso, tá? Por isso que eu nem vou ficar aqui nesse exemplo customizando a tabela, o DT aqui, via os argumentos da função datatable. Vou deixar isso de lição de casa para vocês acessarem aqui o site do pacote DT
e lerem aqui a documentação, ou pelo menos terem esse site como referência quando vocês precisarem fazer qualquer modificação no DT, vocês podem pesquisar aqui, tá? Mas essa feature é uma coisa que, de fato, a DT permite e o React Table não. Então, em geral, as duas são equivalentes, mas editar a tabela é algo que você consegue fazer fácil aqui com o DT e com o React Table ainda não tem implementado. Então, por isso que esse é o segundo motivo pelo qual eu falo de DT aqui nos cursos de Shine que eu dou. E aí, como que a gente faz isso? Tá? Como que a gente edita a tabela? Antes de mostrar como edita, eu quero mostrar como que a gente seleciona linhas igual a gente faz no React Table, porque, embora seja muito parecido, o jeito da gente recuperar a informação aqui dentro do Shine é um pouquinho diferente. Então, aqui dentro da função DataTable também tem diversos argumentos para a gente modificar a tabela, entre eles o argumento select, que eu não estou achando aqui, mas ele está aqui, é selection, na verdade, o argumento selection. Então, selection. E aí você pode selecionar múltiplo ou single, né? Então aqui eu vou imitar o exemplo que a gente fez com o React Table e permitir a seleção de uma única linha. E aí, vejam que aqui é um pouquinho diferente. No React Table ele criava um radial button aqui do lado. Aqui ele deixa a linha azul, né? Deixa a linha colorida. E como que a gente recupera essa informação de qual linha foi selecionada? Muito bem. Então aqui vamos fazer de novo o nosso text output carro output carro render text. Deixa eu aumentar um pouco aqui para ficar mais fácil da gente ver. E aqui o jeito que a gente recupera a informação é via o input, tá? Então, quando a gente cria uma tabelinha e permite que a gente selecione linhas dela, automaticamente o pacote DT vai criar na nossa lista input um valor com a informação do evento que a gente está fazendo aqui na tela. E aí, qual é o nome do valor na lista input para eu recuperar a linha que foi selecionada na tela? Então vai ser, vou pegar minha lista input, aí vai ser o nome que eu dei para a tabela, nome do output ID, aqui tabela, o nome daquilo que você quer trazer de volta, né, do tipo de elemento da tabela que você está clicando, no caso aqui é a linha, e o que você quer da linha, que é qual é a linha que está selecionada. Tá? Então, esses três elementos vão compor o nome do input que traz a linha selecionada. Como que a gente sabe disso? Como que a gente aprende? Como que a gente sabe quais são os inputs que o DT cria na nossa lista input? A gente vai olhar na documentação do pacote. Então, aqui no site do pacote DT, tem, e aí tem uma travada aqui no meu navegador, mas foi. Tem aqui a abinha Shine, e aqui ele vai mostrar todos os eventos que você consegue capturar com uma tabela DT, tá? E que ele deu exemplo, assim como eu, da seleção de linhas, mas tudo está explicadinho aqui. Então, recomendo, de novo, lição de casa, ler essa página aqui, ou então deixar guardadinho de referência para quando você precisar fazer esse tipo de coisa, você vem, lê, aprende e faz, tá? Como eu disse no vídeo em que eu introduzi aqui os HTML widgets, a gente não vai entrar em detalhes em todos os HTML widgets, porque como vocês já estão vendo, tem muita coisa, então dá para fazer um curso sobre cada um deles, e também eu acho que nem é produtivo ficar aprendendo tudo sobre o HTML widget, porque se você não usar, você vai esquecer. Então é melhor você ir aos poucos aprendendo a fazer aquilo que você precisa fazer, utilizando aqui as documentações
e tutoriais e exemplos que são muito bons, tá? Muito bem, então, voltando aqui ao código, essa aqui vai ser a nossa linha. Aqui a gente precisa pegar a tabela, selecionar a linha e pegar o nome dessa linha para pegar o nome do carro. Então, isso aqui vai ser o carro. E aí a gente cria aquele texto lá. Você selecionou o carro tal. Vamos ver se eu não errei nada aqui, se está funcionando. Então, rodei aqui, vou selecionar uma linha e aparece aqui o carro que foi selecionado. Então, sempre que eu clico aqui, aparece o carro aqui embaixo. Mesma coisa, se eu seleciono uma nova coluna, a tabela é recriada, então eu perco aqui a seleção da linha, tá? Mas continua funcionando depois. Então, é muito parecido com React Table. O que muda é que na React Table a gente precisa de uma função para pegar o número da linha, e aqui a UDT já cria dentro da lista input para a gente. Agora, para deixar uma tabela editável, o primeiro passo é muito simples, que é usar o argumento, esse argumento que é o último aqui, que é o editable. Se a gente deixar esse argumento igual a true e roda o aplicativo, a gente consegue editar os valores aqui da tabela. E isso é muito útil em aplicativos que você quer que a pessoa que está mexendo no app consiga editar os dados que estão aparecendo na tela por qualquer razão. Seja porque é um app que tem um cadastro, e a pessoa pode querer alterar um cadastro que é mais fácil apresentar numa tabela, a pessoa pode querer corrigir valores de uma tabela de dados antes de rodar uma análise, enfim, tem várias situações em que isso é útil, e com o DT é fácil deixar a tabela editável. Só que para capturar essa informação que está sendo editada na tela, tem um passo a mais, que eu não vou mostrar aqui nesse exemplo, mas está muito bem explicadinho aqui no tutorial. Então, o 2.4 Edit Tables mostra o que você precisa fazer não só para deixar a tabela editável, que foi isso que a gente fez aqui, mas para capturar de volta essa informação dentro do servidor. Tá? Então, vai ter mais umas funções que a gente vai ter que usar lá para salvar isso dentro de um objeto dentro do servidor, para a gente conseguir, de fato, usar essa informação que foi editada, porque do jeito que está aqui, a pessoa editou, mas só está aparecendo para ela o valor editado. Dentro do servidor, a gente não sabe qual valor que a pessoa colocou aqui. Tá? Então eu vou deixar isso aqui também de lição de casa. E eu não vou mostrar aqui porque é um exemplo meio específico. Tem aqui bem documentado já como que faz. É aquele tipo de coisa que se você não fizer sempre, você esquece. Então acho que não vale aqui colocar na aula. E vale muito a pena conhecer pelo menos o pacote DT, no mínimo para você ter uma alternativa ao React Table e também para você conseguir fazer aqui edição de tabelas quando você precisar.